Bom, gente, dando continuidade aqui à nossa revisão, né? Dando continuidade aqui nossos exercícios de eletrização. A gente tem aí três processos e aqui eu coloquei aqui algumas perguntinhas para a gente debater e discutir sobre esses processos. Se você é meu aluno, você tem que responder elas, você sabe disso, isso faz parte do seu aprendizado. Gente, é o seguinte, essa questão 13, ela fala que uma coisa muito importante, e eu acho interessante quando a gente fala de uma situação na física em que ela é a situação no início igual à situação no final, né? Porque quando isso acontece, a gente tem uma situação de conservação. Não é conservação de energia, conservação da massa, né? Quando você pega um objeto e que separa ele em pedaços, a massa dele, quando você junta, tem que se conservar no final. E aqui a gente tem a conservação da carga, né? Aqui não tem muito problema porque a carga ela está em um lugar e depois ela está em outro. Só que vocês entendem que existe um processo para ela passar de um lado para o outro? Como assim? Para ela ir do corpo A para o corpo B, do corpo B para o corpo A. Então, para acontecer esse processo, tem que ter um deslocamento de carga. Esse deslocamento, ele pode ser perigoso para a gente, né? Ele, dependendo da situação aí, ele pode gerar uma fagulha, uma faísca, né? Daí um choque, e isso daí pode ser perigoso, que é parte de corrente elétrica. Tá bom? E para isso não acontecer, a gente tem alguns processos de aterramento. O aterramento pode cair aí no seu vestibular, no seu Enem e nos seus estudos do ensino médio. Tá bom? Para a gente trabalhar aqui, então, eu vou ler a questão número 13, 14, 15 e 16 e vou responder ela com vocês. Tá bom? Agora eu vou ler aqui a número 13. Olha só. Para evitar a formação de centelha elétrica, os caminhões transportadores costumam andar com uma corrente metálica arrastando-se pelo chão. Explique. Tá, o que que tem que explicar ali um caminhão que anda com uma corrente elétrica sendo O que que significa isso? Tá, gente, isso aqui, ó, é uma coisa, é um processo de aterramento, né? Se você considerar não só o caminhão, se você considerar tudo que tenha cargas elétricas, né? Ah, professor, mas aonde está a carga elétrica no caminhão? Pelo fato do caminhão estar andando, gente, dele estar caminhando pelo ar e dependendo do que for esse caminhão, vamos considerar que é um caminhão de tecido ou que no caminhão tem uma lona que cobre ele aqui, que é de tecido, tem alguns pelos ali, né, que tem algum material que consegue receber atrito com o ar. Né? Na verdade, tudo recebe atrito com o ar, mas só que devido a esse processo, ele acaba se eletrizando. Eletrização por contato, perdão, eletrização por atrito. Foi atritado. E aí, dependendo da carga, imagina ali que você tem uma carga, por exemplo, de feno, né? Uma carga ali de alguns materiais que pode ser plástico, que são materiais que pega fogo fácil. E aí, então, significa se ele está carregado, e aí, de repente, alguma coisa toca ali, ou isso toca em alguma coisa, gera-se o que a gente chama, então, de choque elétrico ou uma faísca elétrica, podendo fazer, então, com que esse caminhão acabe pegando fogo, tá bom? Não só o caminhão tem isso, gente, como o avião também tem isso, né? Se você já viu as asinhas do avião, né? A asa lateral do avião, ela tem um joguinho assim para cima. E essa pontinha que é para cima, aqui, essa dobrinha aqui, ela é feita para descarregar as cargas elétricas, né? Na verdade, são cargas negativas. É feito para descarregar a carga negativa para o avião não ter problema de comunicação. No caminhão, no caso do caminhão, é para não ter problema de pegar fogo mesmo, tá? Pega fogo no caminhão, você deve ter visto algum vídeo aí na internet em que isso acaba acontecendo. Tá bom? Então, por que que tem que ter esse negócio de colocar a corrente no chão, né? Os alunos têm costume de achar que é aquele negócio que toca no chão, aquela borracha que toca. A borracha, ela não conduziria, mas também funciona, tá, gente? Também funcionaria o processo de aterramento. Então, ele descarregaria as cargas para o chão, tá? Então, significa que essa corrente é um processo de aterramento. Ela toca no chão e aí leva as cargas que fariam esse caminhão pegar fogo embora e esse caminhão não pega fogo, não tem problemas de comunicação nem nada. Tá bom? Então, para que que serve a centelha? Para descarregar, aterrar. Fechou? Número 14. Vamos debater a 14, discutir a 14 aqui rapidamente comigo. Um pedaço de borracha é atritado em uma certa região de sua superfície, adquirindo uma carga negativa naquela região. Esta carga se distribuirá na superfície da borracha, né? Então, essa situação aqui eu já trabalhei com vocês, inclusive eu desenhei uma borracha que vocês têm aí na escola, né? Que é essa borrachinha chata aqui, assim, ó.
Ela tem esse formato. Então, o que que ele está falando ali, ó? Se foi atritado, né? Alguma coisa deu carga para isso ou roubou carga disso. E aí, então, essa região aonde isso foi atritado ou foi transmitido uma parte de energia de cargas elétricas, ela não vai se distribuir. Por que que isso não vai acontecer? Porque a borracha é um material isolante. Então, já escrevam aí. Isso não acontece porque a borracha isola, então não conduz. Isolante. Não conduz, né? Então, a única diferença então dela para um condutor, vamos considerar que um fio metálico, é que o fio conduz. O que que significa isso? Que se fosse o mesmo processo no fio, quando tem esse contato, essa eletricidade ela não ficaria na região, ele iria se distribuir para toda o corpo metálico que tem, o corpo condutor, tá bom? Então isso não acontece na borracha, porque a borracha é isolante, ela isola naquela região. Não que não carrega, ele carrega sim, tá? Só que fica carregado só naquela região ali, não tendo condução, tá? E quando tem condução, pode ter choque elétrico. Eu acho que você já tá se ligando nisso, né? Vamos dar uma olhadinha então na 15. Então a 13 e a 14 respondida. 15, tá ficando vermelho. Por que em dias úmidos o corpo eletrizado perde carga com relativa rapidez? Né? Essa é uma experiência bem legal, gente. Eu acho que vocês já devem ter visto aquele processo de esfregar um balão e colocar o balão para atrair papeizinhos ou esfregar a régua na cabeça. Diz aí nos comentários para eu saber. Esfregar as réguas na cabeça, a régua na cabeça e atrair papeizinhos, né? Isso é um processo de eletrização. E o que é muito curioso, que se o ar está um pouco úmido, vamos considerar aqui, ó, uma régua, né? E a gente tem ali a régua, então ela está eletrizada, significa então que ela tem cargas elétricas perdidas, né? Então significa que ela está positivo, tá bom? Então ela foi carregada positivamente, e aí quando eu aproximo isso de pequenos papeizinhos, os papeizinhos estando neutro vão ser induzidos. Né? Então a gente tem a parte da indução aqui, né? A parte negativa do papeizinhos vão virar mais perto do mais, vão querer se atrair. E como ele é bem mais leve que a régua, ele vai ser puxado. Tá? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente compreende, né? Do outro lado do papelzinho fica mais, mas ainda assim ele acaba sendo atritado. Em dias úmidos, o que acaba acontecendo? Em dias úmidos, o fato dessa régua ter falta de cargas, a água que está aqui no ambiente vai fazer o seguinte: vai fazer um processo de eletrizar o que falta. Ela vai aterrar. Por quê? Porque a água também tem, né? Isso é bem legal, porque o planeta Terra é feito quase todo de água. A Terra é feita de água. E a água que tem essa capacidade de transmitir a energia, de absorver, tá, gente? Na verdade, ela absorve a energia elétrica de uma forma muito rápida, né? Então, ela acaba nesse processo aqui, devolvendo as cargas que faltam. Né? Porque na água a gente tem essas cargas, devolvendo aqui a carga que falta, então deixando esse processo mais rápido. Então, se você não consegue ter, num dia úmido, eletrizar um objeto, você pode ligar o ar-condicionado, que aí vai funcionar melhor, porque você tira a água do ambiente, daí aí, então vai acontecer melhor. Né? A gente percebe isso também quando está com o cabelo úmido, aquela experiência de eletrizar a cabeça, a régua ou o balão, não funciona quando o cabelo está úmido. Por quê? Porque a água absorve eletricidade facilmente. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Eu tenho aqui a 16 para resolver com vocês e é o que a gente vai fazer. Tá bom? Fui claro nessa número 15, né? Por causa que eu estou falando aqui, eu não estou escrevendo, mas aí eu deixo para vocês escreverem aí de um jeito mais confortável. Tudo bem? Olha a 16 aí, ó. Que partícula é transmitida de um corpo para outro no processo de eletrização por atrito? Então vamos considerar que a gente esfregou a régua na cabeça, né? Vamos fazer aqui uma cabeça e a pessoa tem ali num dia seco, então a pessoa está num dia seco, precisa do cabelo, e aí ela esfregou a régua na cabeça. Esfregando a régua na cabeça, primeiro vai ter a conservação de carga, todas as cargas no início serão iguais às cargas no final, isso já foi falado, cargas no início igual às cargas no final. Né? Só que vai acontecer um processo aqui que é de quê? Eletrização por atrito. Então, se a pessoa está ficando carregada com cargas positivas, significa que ela está ganhando cargas mais? Não, significa que a régua, o objeto ali que é acrílico, está puxando da pessoa as partes negativas.
né? E isso que é a parte da eletrização por atrito, ela vai atritando e aí então existe essa separação. Ah, professor, mas por que que isso acontece? Porque tem alguns materiais que tendem a perder eletricidade mais fácil para outros, né? Você percebe isso num dia seco, porque você esfrega aí a sua roupa de lã na cadeira, no seu corpo, quando você tira ela faz esses barulhinhos, né? Então qual é a partícula que ela sai nesse processo, que ela vai de um corpo para o outro? É a partícula negativa. E a partícula negativa é conhecida como elétron. Tá? Então, quem sai são os elétrons. Tudo bem, gente? Fui claro? Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui da eletrização. Eu gosto bastante. Agora a gente vai dar uma olhadinha ali de quais são as forças envolvidas para fazer esses papeizinhos virem para cima, para fazer esse elétron ir de um lado para o outro. Então, a gente vai debater aqui nas nossas próximas aulas força elétrica. Espero que estejam gostando, né? Inclusive os meus alunos, que vão ter que me escutar aqui de qualquer forma, porque faz parte do conteúdo deles. Espero que vocês estejam gostando, gente. Né? Essa aula aqui é feita com muito carinho para vocês, tá? Mas não deixem de continuar aqui me acompanhando, porque tem muito conteúdo aqui e tem muita coisa aqui que eu sei que vocês estão captando e é do nosso dia a dia. É gostoso de aprender. Diz aí, vamos aprender um pouquinho sobre força também? Então bora para nossa próxima aula. Continua acompanhando a playlist.